Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização da Irani, Honey 3, que já divulgou o seu resultado. Então, atualização aqui, terceiro trimestre de 2023. Bom, vamos lá. Quais serão as pautas do vídeo, pessoal? Um pouco da foto do trimestre, acho que os principais indicadores aí de lucratividade estão na tela. Passado por eles, a gente comenta um pouquinho sobre tese de investimentos, o que a Irani faz, para quem não conhece, tá? Seu posicionamento, primeiro, né, o posicionamento do Brasil em um dos principais mercados que a Irani atua, né, que é o papelão ondulado, embalagens sustentáveis, e aí sim a sua posição de market share, tanto em embalagem de papelão ondulado, caixas e chapas, como também nas mais beneficiadas aqui, né, na dominância no mercado, em algumas embalagens mais sofisticadas. Aqui a gente também comenta sobre o mix de produto, tá? Então a gente vai falar sobre esses dois segmentos, mais no olhar da tese de investimentos, para quem não conhece a Irani. Depois a gente passa realmente a limpo o terceiro trimestre, tá? Tanto no volume de vendas, margens e alavancagem. Terminamos com valuation. Eu vou dar destaque aqui tanto para o EV/EBIT e, se der tempo, também falo sobre o ROIC, falo sobre o dividend yield, e aí nós caímos de novo no valuation, mas agora muito mais conectado com o dividendo. A gente vai falar sobre preço justo de Graham por ação, dividendo por ação, preço teto e se tem alguma data corte para esperar esse ano. A Irani, pessoal, que recentemente protagonizou uma disputa com a Klabin aqui no canal, no duelo de dividendos. Logo tem uma nova enquete lá na aba comunidade do canal, onde eu coloco para vocês enquete para votar no duelo de dividendos Irani. Então deixo na descrição esse vídeo e nos cards. Por fim, terminamos com a análise técnica, pessoal, porque oscilou bastante para baixo, clássico da Faria Lima, clássico pós-resultado. Vamos olhar para volatilidade, vamos olhar para suporte, ciclos de alta, desconto, preço teto, via análise técnica que também já tem depois dessa oscilação entre agosto e novembro. Beleza? Sem mais delongas, pessoal, disclaimer na tela, considere se inscrever, ative as notificações, porque aqui no Clube dos Dividendos no YouTube são 2 vídeos por dia. Bom, pessoal, a foto do resultado da Irani é de uma empresa ciclando, tá? A própria Klabin reportou também um pouco de ciclo de baixa no terceiro trimestre. Então a gente conseguiu perceber aí que a indústria em si, não só doméstico Brasil, mas também exportação, como é o caso da Klabin, sentiu um pouquinho. Então, se os juros bate aqui no Brasil no terceiro trimestre, um pouco de arrefecimento econômico depois de 2 trimestres aí de crescimento, tá? O segundo tri especificamente não foi tão bom assim para a Irani. Por quê, pessoal? Porque nós tivemos, tá, 161 milhões de não recorrente, crédito tributário, tá? Mas ainda assim, né, a empresa ia muito bem, obrigado, olhando para o filme, olhando para o seu crescimento, re-IPO, nova governança, novo mercado, tá tudo tranquilo. Agora, no terceiro tri, é um impacto já de 2 trimestres praticamente, de volume caindo, margens caindo, preço de produtos caindo, ou seja, é o trade anti-inflação. Nós vivemos o trade pró-inflação final de 2020, 2021 inteiro. 2022, estabilização. 2023 é o trade anti-inflação. Tá? É o trade ainda que pega esse momento, principalmente das empresas que produzem bens ali especificamente, ou produzem, como é o caso da Irani, né, embalagens, já começa a ver um excesso de produção por uma demanda estabilizada, estagnada, e começa a ter no seu PIB o seu ápice. 3%, 3,25%. A gente começa a já desenhar um crescimento econômico, um volume de vendas para essa companhia, por exemplo, que é uma boa proxy de atividade econômica, diga-se de passagem, estabilizando, tá? E aí nós vamos depender das condições macroeconômicas para saber qual que é o piso do PIB, já que nós podemos ter aí um terceiro tri, como o IBCBR mostrou, de queda, tá? Ou pelo menos estável. Tá? É isso que a gente espera para a economia brasileira. Então é um laboratório muito bom, tá? Esses resultados, principalmente de Klabin na parte de papel, embalagens, mais especificamente em papelão do lado, embalagens, porque a expedição, né, a produção e a demanda por esse item, pessoal, é uma boa proxy de atividade econômica, tá? Porque a gente já viu na tese de investimentos que cada vez mais é usada fibra para embalagens, ou seja, celulose, papel e celulose, substituindo um pouco do plástico. E isso nós temos como core aqui no Brasil, que é o 6º maior produtor de papelão do lado do mundo. Então é bem interessante, a tese de investimento está super intacta, mas está ciclando para baixo.
qual que é o frisson, vamos dizer assim, o talento dos economistas? É tentar ver o quão para baixo nossa economia pode ir, se é que vai. Porque hoje, por exemplo, falo com vocês dia 31 de outubro, último dia do mês, Halloween para tudo que é lado aí, abóbora, dali, cabotiã, né? E também abóbora doce, para quem gosta, eu sou fascinado por doce de abóbora e também por cabotiã, ambas. Mas não é sobre esse tipo de fibra que vamos falar sobre fibra de eucalipto, fibra de pino, que é o caso da Irani. A gente começa a ver já nesse terceiro tri, tá? A atividade econômica via CAGED dando uma segurada, porém a arrecadação caindo, né, federal, problema pro Haddad, aí, etc. Muito disso impactou tudo, uma narrativa da Faria Lima em relação ao fiscal brasileiro, mas, porém, contudo, entretanto, saiu o CAGED, saiu o PNAD, que são dados de trabalho, e eles seguem firmes. Então a gente tem ali copo meio cheio e copo meio vazio em relação à nossa atividade econômica. Acho que pode desacelerar no terceiro tri como um todo, sim. Acelerar novamente no quarto tri? Pode, tá, pessoal? Por a sazonalidade ali do quarto trimestre ser um pouco mais aquecido aqui para nós, tá? Verão, festas, etc. Então a gente pode ter um terceiro tri sendo um piso, quem sabe, tá? Mas a ideia é saber que essas empresas também ciclam para baixo. Faz todo sentido, mesmo tendo a sua principal matéria-prima e o papelão do lado, as embalagens de fibra, ano a ano, tendo seus preços aumentados, aí, seus preços em tendência de alta no mercado internacional. Então, a receita cai, EBITDA cai, tá? E o lucro cai bastante, tá? Se você tirar, pessoal, o não recorrente do segundo tri, o lucro, ele até aumentou, tá? Por isso eu falo do piso, tá? Talvez nós já estejamos para esse segmento, e é importante você, da tese de investimentos da Irani, talvez nós já estejamos em uma estabilização do ciclo de queda, tá? Queda dos preços de volume, tá? Isso é importante, principalmente na parte de papelão do lado, embalagens, pessoal, deixo de fora aí resinas que eu não manjo muito, tá? A gente vai falar sobre resinas também aqui nesse vídeo, tá? Feito isso, tese de investimentos, pessoal, é uma companhia que na sua principal linha de receita, ou seja, 57% da sua receita, vem de embalagens sustentáveis, papelão do lado e mercado interno, Brasil. Tá? Ela vai exportar 18% do papel para embalagem sustentável. Tá? Aqueles rolos gigantescos de papel para serem trabalhados na gringa lá, para ser feitas embalagens por lá. Essa receita é de 37%, é importante, e tem 18% dela dolarizada. Então tem uma exposição ao mercado externo. Tá? Resinas sustentáveis, que é o breu e a terebentina, esse é 91% exportação, só que compõe apenas 6% do resultado da Irani. Beleza? Então, uma dinâmica mais brasileira a Irani tem em mais da metade do seu resultado, em mais da metade do seu lucro final. Bacana, sua receita, perdão. Papelão do lado, pessoal, o Brasil tem muitos benefícios, tá? São Pedro ajuda muito, a gente aqui ajuda muito bastante, é duro, né? Ajuda muito aqui, né? As condições climáticas são muito boas. Então, é uma tese de investimento que, idiosincraticamente falando, né, Brasil especificamente, vai muito bem, tá? Dados da Empapel é sempre muito bom de serem checados. Então, vocês vão olhando ali. Quem quiser pegar o preço da commodity, basta você digitar no Google aí, no site do Fred ou no Google, tá? Esse aqui, ó, esse nome, Corrugated, tá? Paper, tá? Ou International Corrugated, né? Corrugated aqui. Você vai conseguir encontrar o papelão do lado, os preços dessa commodity que evoluem de maneira nortista, não é cíclica como, por exemplo, a celulose, tá? Então, papelão do lado vejo com bons olhos, por isso que eu sou investidor da Klabin, especificamente. Quem é mais antigo do canal sabe. Ela que dentro dessa indústria de papelão e embalagem vai ter ali dentro das caixas e da chapa, né, que é a embalagem de papelão do lado, aquelas não sustentáveis, vamos assim dizer, aquelas mais simploras, ela vai ter um market share em chapas de 4,87% e um market share de 4% em caixa, tá? Já nos produtos mais refinados, aí nas diferentes tipos de embalagem, que vão de Fine Craft, Bagged Craft e Flexi Flat. Tem diversos crafts aqui, pessoal, é o mix de produto da companhia. Ela tem algo em torno de 4,78%. A líder, sem dúvida nenhuma, é a Klabin, tá bom? Olhando aqui para a foto do resultado, tá? De 2023, aí, terceiro trimestre, o que nós temos, pessoal? O volume de vendas caindo, principalmente na parte principal dela, que é de embalagens, papelão do lado. Então, o volume cai, tá? Isso é importante colocar para vocês, tá? Porque, por exemplo, na indústria de minério de ferro, com a reabertura da China,
O volume aumentou, só que o preço, a margem, tá, diminuiu este ano aqui. Então a gente tem mais ou menos que uma neutralidade em 2023. Já no caso da Irani, embalagens, papelão ondulado, o volume também diminuiu. Então é um sinal claro é que esse terceiro trimestre, pessoal, deve ter uma certa, se não retração econômica, estabilização. Tá? Estabilização. Tá? Na Irani, houve uma redução no volume em relação ao terceiro TRI 22 devido à estratégia de rentabilidade que prioriza preços em detrimento ao volume. Tá? Então ela, por não ter cedido nos preços, tá? Teve queda de volume, por isso que talvez, tá? E os resultados da Klabin mostraram isso, né? Que ainda o volume está bem interessante, até em crescimento. Talvez a Irani aqui, por uma estratégia específica dela, priorizou aí a margem, não o volume expedido, né? O volume para aumentar a venda. Então, nesse caso aqui, quando nós temos o volume de vendas, queda, tá? Do terceiro TRI 22 para o terceiro TRI 23, porém, tá? Uma alta aí do segundo TRI de 23 para o terceiro TRI 23. Entre o piso, chegando próximo de piso, encaixando estratégia, pessoal, eu não vejo ali um resultado do terceiro TRI sendo um resultado que mostra que o quarto também será ruim. Não me parece que vai ser dessa maneira. Acho que estamos mais próximos de uma estabilização entre volume e preços. Tá? Os preços caíram, até por isso ela comenta que resolveu priorizar a manutenção de margens do que um aumento ali de volume de vendas. Então isso foi uma estratégia da companhia. E aqui sim, no segmento de papel, houve estabilidade nos preços médios de flexíveis em relação ao terceiro TRI 22, com o crescimento dos volumes. Então, como ela conseguiu aqui um preço mais interessante na parte de papel, ela conseguiu aumentar, mostrando que sim, teve maior demanda. Já no papelão ondulado, nas embalagens sustentáveis especificamente, ela priorizou preço e aí não conseguiu aumentar o volume porque não houve tanta procura assim. A concorrência, vamos assim dizer, conseguiu colocar preços mais baixos. Então apanhou um pouco na principal linha ali, que é o papelão ondulado, embalagens sustentáveis, e aqui no segmento de papel para embalagens sustentáveis, que é justamente aquele que ela consegue exportar, tem bom nível de exportação, tá? Conseguiu aumentar vendas, tá? Os preços subiram de certa maneira 1,2% nos flexíveis, já os preços médios das rígidas aqui caiu 13,6% trimestre a trimestre e 6,3% do segundo TRI em relação ao terceiro TRI. Bem importante dizer que nos flexíveis aqui também houve queda do segundo TRI 23 em relação ao terceiro TRI 23, mostrando talvez aí mais um equilíbrio no mercado internacional e aqui no Brasil as coisas realmente ficando um pouco mais competitivas e a Irani, por priorizar um pouco mais de preço, não teve ali grandes volumes, grandes crescimentos de volume, embora esse segmento cresceu 7,8% trimestre a trimestre e 11,2% do segundo TRI 23 para o terceiro TRI 23, ou seja, dados ligeiramente mistos, pessoal. Por isso que para o quarto trimestre eu não vejo ainda muito claro a tendência dos resultados da Irani. Por isso que eu falo que a estabilização acho que seria o melhor dos mundos aí, uma sazonalidade positiva para o quarto TRI, tá? Principalmente para embalagens, contra uma possível desaceleração, não só aqui, mas no globo. Então a gente vai ter aí, se ela conseguir repassar um preço bacana, a gente vai ter uma estabilização terceiro para quarto TRI. E aí 2024 a gente refaz aí as projeções, tá? Já o preço das aparas de papel seguiu em ritmo de queda, reduzindo 29,7% em relação ao terceiro TRI 22, devido à maior disponibilidade do produto no mercado. Então quem correu para produzir, pessoal, produziu bastante, diversas commodities, diversos itens e produtos teve um crescimento muito forte, tá, em 2023 de produção, principalmente com China voltando, reabrindo, etc. Tá? E a demanda global está estagnando e até arrefecendo. O arrefecimento econômico norte-americano, uma aceleração da China, é bem verdade. Então a gente vê dados mistos mundo afora. Está bem difícil de acreditar o quanto vamos desacelerar a economia global, porque mais países estão desacelerando e China está acelerando, colocando um airbag aí nessa possível desaceleração. Então, quarto TRI deve ser muito parelho com o terceiro TRI, tá? Muito especificamente para essas empresas mais ligadas à atividade econômica. E aí, 2024, a gente vai ver quem que leva o jogo, quem que ganha o jogo, tá? Estados Unidos se estabiliza o seu arrefecimento econômico, tá? E China continua crescendo. Ou a gente tem um arrefecimento de todo mundo, um crescimento de todo mundo. Isso ainda é muito cedo para se falar, especificamente porque temos também ano que vem eleições nos Estados Unidos, né?
evolução dos preços das aparas, queda aqui, pessoal, então nada a comentar. E as resinas, quando a gente vê queda no volume, queda no preço do breu, queda no preço da telembentina, e aqui muito cíclico, né? A gente está falando aí de 16% de queda no trimestre e, pessoal, 45% para telembentina do terceiro tri 22, terceiro tri 23 e no breu 40% de queda. Então assim, aqui é muito volátil, aqui é muito cíclico, diferentemente do papelão do lado, que ela ainda pode ter o luxo de decidir por priorizar preço e não volume, tá? Sua alavancagem para finalizar, pessoal, 2,10 vezes, não ainda vamos dizer assim, não impacta a sua política de dividendos, tá? A gente está falando aí de 3,5 para cima, que vai começar a sugar um pouquinho desse payout da companhia, então sem problemas por hora. Acho que a empresa tem no projeto Gaia, as suas Gaias, tá? Uma melhora, uma dinamização da sua infraestrutura, tá? Uma empresa que vai chegar na geração de 100% da sua própria energia. Isso já foi dito aqui no vídeo da tese de investimentos da Irani. Então a empresa está seguindo, pessoal. Nada anda em linha reta para sempre. Acho que tivemos aí o não recorrente do segundo tri, que a Faria Lima meio que deu de ombros, nem olhou para esse ciclo de queda, ela continuou subindo, e agora esse quarto trimestre uma estabilização. Pode ser que ela fique um pouco de fora, tá? De um possível rally natalino da bolsa. Por ela ter subido horrores durante o ano, pode ser que ela entre num momento de estabilização de preço, e é o que eu espero, né? Uma estabilização ali, uma consolidação. Seu EV/EBITDA, pessoal, está em 5,75 vezes, em uma empresa que ainda é de crescimento, acho barato. Tá? Um PL de 5,75 vezes, para uma empresa que tem ainda no seu DNA crescimento e as gaias aí finalizadas vão gerar isso para ela, eu acho que é uma empresa que está ainda barata. Tá? Quando a gente olha para o preço justo de Graham, está em R$ 15,30, dividend yield de 7,94, chama muita atenção, margem de segurança de 43% em relação aos dividendos, que no ano passado teve a sua última data corte, tá? Em novembro. Então, a expectativa é que nós tenhamos mais uma data corte esse ano. Tá? Me perdoem se já foi divulgada. Estou gravando para vocês dia 31 de outubro, não estou sabendo nesse momento. Esse ano ela já pagou 79 centavos. Então, se você mandar bala para o preço teto atual, sem que ela pague mais nenhum, R$ 13,16. Hoje a empresa está negociando a R$ 10,70. Se você olhar para os dividendos de novembro do ano passado, a gente vai estar falando de um dividendo de 9 centavos. Tá? Então, 88 centavos seria ali a expectativa. Se ela voltar a pagar a mesma coisa do ano passado, R$ 14,66 de preço teto. O atual é 13,16, pessoal. Então, a empresa está descontada. Qual é o problema aqui? De novo, 2020, pessoal, 2016 até 2021 foi um trade pró-cíclico para commodities, pró-inflação, tá? Com um super petardo na inflação. 2020 final até 2021 final, meados de 2022, também tivemos um pouco de inflação, principalmente na parte de bens. Aí virou inflação de serviços e 2022 já para o final começou a ter deflação dos bens, continuada em 2023, porque as políticas monetárias começaram a apertar bastante ali uma intensidade da manufatura, da indústria, etc. E o trade da Irani está mais ou menos nisso, né? Nesse trade mais de deflação, tá? Por hora. 2024, 2023, segundo semestre, eu acredito na estabilização. Então não vejo o quarto tri sendo pior ali, pessoal. Os dividendos podem ter ali atingido um pico? Sim, tá? Pode ter atingido um pico. 2024 ela pode ter um yield menor, a depender do que vem por aí. Se é desaceleração norte-americana, mais estabilização do crescimento chinês. Logo, a gente deve ter aqui no Brasil uma desaceleração também. Então, desses 3% do PIB, caímos para 2%, caímos para 2,5%, para 1,5%. Isso é que a gente tem que começar a fazer conta. Tá? Então, há a expectativa que a gente tenha aí pelo menos 1 a 3 trimestres de estabilização de PIB e quem sabe descer um degrau, tá? Na porcentagem ali. E aí vamos tentar entender o que degrau vai ser esse. Tá? E os resultados de uma companhia como, por exemplo, a Honey 3 nos ajudam bastante a saber como é que está o mercado agora. Tá? E a desaceleração dela, que está muito conectada com o Brasil doméstico, na sua principal linha de receita, nos dá essa pista. Opa, vamos desacelerar. Provavelmente esse terceiro tri, veremos como o quarto vai se dar. Tá? Convido a todos a assistirem o duelo de dividendos entre Klabin e Irani, vai estar nos cards aqui para vocês. E eu finalizo, pessoal, com a análise técnica. Na parte técnica, quem que o Bruno caça? 43%, 44% de queda.
R$ 2,21, R$ 3,54. Pois bem, na parte nominal, como ela evoluiu muito seus preços, já bateu. Então, da máxima até a mínima atual, ela cedeu R$ 2,60. Tá? Pode ceder até R$ 3,50, aqui por volta dos R$ 9,60. Também vai ser normal. Agora, pessoal, honestamente, eu estou procurando essa oscilação aqui pós o re-IPO, que ela ganha liquidez, tá? 44% de queda aqui, praticamente 44% de queda aqui também, tá? Então é justamente essa queda um pouco mais abrupta que seria ali a melhor oportunidade. Então, para quem espera essa queda abrupta, que vamos dizer assim, no DNA da companhia é normal, a gente vai estar olhando aqui para as margens de preço entre 8,80, 8,67 e 7,97. Tá? Ali seria o maior desconto. Agora, para quem não acha que vai haver, tá, essa queda, ela que já conquistou um dos ciclos de alta pós re-IPO, na base nominal tivemos lá o 10,62, que foi essa região de preço aqui, e que deu aqui uns 3 meses de queda, mas depois rompeu, maravilha. Agora não atingiu o segundo, que é a parte log, R$ 18,57. Continua alvo lá. Teria que romper mínima de 2022. E eu não acho que vai romper mínima de 2022. Beleza? Não é cenário base meu. Então, olhando aqui para os preços, pessoal, entrou em desconto. R$10,48, R$10,17. É desconto. Tá? Quem está esperando, entre aspas, né, o apocalipse, que seria a volatilidade dela mais forte de queda pós re-IPO, 44% de queda, você vai estar olhando em aumentar os aportes somente em 8,80. 8,67, 7,97. O importante é, dentro das faixas azuis, já tem desconto. Se eu fosse holder, eu já voltaria a aportar ela. Tá? Fiquei sem aportar ela nesse mês aqui, é um gráfico semanal, perdão. Eu ficaria sem aportar ela, por exemplo, em agosto, setembro, outubro, e aqui na última semana de outubro voltei a aportar. Tá? Preço teto, pessoal, pela análise técnica, para você seguir até os 18,57 lá, tranquilo, tá? É o 11,82, 12,15, tá? São resistências para esse cenário onde eu acho que o quarto tri vai ser igual, muito parecido, estabilizando com o terceiro tri. Pois bem, os preços também devem estabilizar. Teto 12,15, 11,82, mínima 10,17, 10,48. Quem está acreditando em um apocalipsezinho aí, 8,80, 7,97, 8,67. A tendência é super saudável de alta e eu acho que o Brasil está muito bem posicionado nesse segmento e o próprio segmento está muito bem posicionado na economia brasileira, né? Só tende a crescer as embalagens de fibra aqui em terra Tupiniquim. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.